queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula. Nessa aula aqui, a gente vai aprender a fazer a nossa bolsa de mão ou clutch bars. Para fazer essa bolsa, a gente já está aqui com a base pronta, que a gente aprendeu na parte anterior da nossa aula. Então essa base aqui já está feita, é uma base com 72 pontos. Se você não viu, veio direto para essa aula, volta na anterior para você poder pegar essa base aqui, porque é muito importante para você poder fazer os aumentos aqui certinhos e ter esse número de pontos. Por que o número de pontos é importante? Se a gente olhar aqui no nosso gráfico, o gráfico está pedindo aqui, ó, total de pontos múltiplos de 6. Ele tem 72 pontos, ok? Múltiplos de 6 por quê? Porque se a gente olhar aqui o nosso desenho, tem aqui esse quadrado vermelho aqui. Esse aqui é o nosso trecho de repetição, conforme está explicando. Então, esses 6 pontos, né? 3 pontos pretos e 3 pontos brancos, eles vão se repetir por todo o trabalho. Então, a nossa base, ela tem que ter um número múltiplo de 6 para poder abrigar certinho aqui esse padrão, sem ficar faltando e nem sobrando nenhum ponto. Ok, já tenho aqui a minha base com 72 pontos. Aí você vai me perguntar, posso fazer essa base com mais pontos para a bolsa ficar maior ou menor? Claro que pode, você pode fazer aqui qualquer base de qualquer tamanho, de qualquer formato também, pode ser uma base redonda, uma base quadrada, de repente você quer fazer um cesto aí com fio náutico, com fio antúrio, vai ficar maravilhoso, tá? Se você tiver um pouco de dúvida sobre essa parte aqui da contagem de pontos na base, dá uma olhada na primeira aula do nosso curso, que é a bolsa bolina. Naquela aula eu falei detalhadamente sobre a parte aqui da contagem de pontos, tanto a parte do fio conduzido também, eu fiz uma aula bem detalhadinha. Essa aqui é a segunda aula do curso, eu considero essa aqui uma aula muito mais fácil do que aquela. Então, como aquela aula tá com muito detalhe, dá uma olhada naquela aula primeiro e depois vem para essa aqui, porque essa aula vai ser bem mais fácil e bem mais rápida também. Essa bolsa, ela tem uma repetição de pontos mais simples, tá? Por quê? Porque ela é múltiplo de 6, então esses 6 pontos aqui, eles vão repetindo igual desde o começo até o final da bolsa. Essa aula vai ser super rápida e super suave também. Vamos começar já a interpretar o nosso gráfico. A gente vai começar a ler ele por aqui, onde está escrito início. Então, se a gente pegar aqui a primeira carreira, todos os pontos são feitos com a cor A, que é a cor mais clara, é a cor do fundo. Então, a gente vai começar fazendo todos os pontos aqui com a cor A. Eu vou trocar essa agulha por uma agulha um pouco mais fina, que é essa aqui. Essa aqui é uma agulha de 4 milímetros. Essa agulha que eu estava trabalhando, ela é de 4,5. Eu vou deixar ela de lado um pouquinho, depois eu volto com ela, porque aqui eu vou fazer os pontos pegando nas duas alcinhas de trás. Se eu colocar minha agulha aqui nessa alça de trás, eu só vou pegar uma alcinha, tá vendo? Porém, se eu pegar aqui bem no meio do ponto e ir lá pra dentro, ó, eu vou pegar essas duas alcinhas aqui. Então o nosso ponto ele vai ficar mais firme, tá? E vai ficar também mais quadradinha essa lateral. Eu vou fazer só aqui o primeiro ponto para você ver como é que fica, ó. Visualmente fica igual quando a gente pega só a alça de trás, tá? Porém ele fica mais firme, fica mais durinha essa lateral. Então eu vou fazer de novo aqui para você ver. Ao invés de eu pegar só essa alça aqui, eu vou pegar essa alcinha de trás e essa outra alcinha aqui também. A gente chama ela de terceira alça, tá? Ó, tá vendo que eu tenho duas alças aqui na minha agulha? Então eu vou sempre fazendo desse jeito, por isso que eu peguei uma agulha aqui um pouquinho mais fina, porque essa agulha aqui ela me facilita para pegar nesses pontos mais difíceis, tá? Então agora só nessa carreira eu vou fazendo assim, pegando as duas alcinhas, até chegar nessa parte aqui no final da carreira. Agora a gente já está chegando aqui quase no final dessa carreira e eu vou parar 3 pontos antes de chegar aqui na troca de carreiras onde está o nosso marcador, tá? Eu vou explicar melhor por que depois. Aqui vocês podem ver como ficou a nossa lateral pelo fato da gente ter pego os pontos aqui pelas alças de trás. Ela ficou bem durinha, tá? E bem marcadinha aqui, já para poder dar a virada dela.
Se você tiver dificuldade em pegar esses pontos aqui pelas alças de trás, pode pegar só pela alcinha de trás aqui normal, tá? Como a gente costuma fazer, porque é mais fácil. O fio náutico é um pouquinho duro, né? Às vezes tem gente que pode ter problema. Bom, aqui o que a gente vai fazer? Desse ponto em diante, a gente já vai começar a trabalhar as trocas de cores conforme indicado no nosso gráfico. O nosso gráfico aqui ele está pedindo 3 pontos na cor B, que é a nossa cor mais escura, que aqui vai ser o meu preto, e 3 pontos na cor A, que é o branco. Então, desse ponto em diante, a gente já vai trocar. Como são 3 pontos na cor B, esses 3 pontos eles vão bater certinho aqui antes da troca de carreiras, tá? Vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos na cor B. E daqui em diante a gente volta para a cor A. Por que a gente vai fazer isso? Porque eu quero que a nossa troca de carreiras fique bem aqui no cantinho, para ela ficar o menos aparente possível, ok? Então agora eu vou voltar para a minha agulha anterior que eu estava usando, que era a minha agulha 4,5. E daqui em diante a gente vai trocar o fio. O que acontece, gente? No fio conduzido, sempre que a gente vai fazer a troca de cores, a gente precisa finalizar esse último ponto da sequência já com a próxima cor. Esse fio que está aqui, ele não pode aparecer. Vocês vão entender melhor isso fazendo, tá? Então eu vou desfazer esse último ponto. Eu vou pegar novamente aqui, né, pelas 2 alcinhas de trás. E eu vou ficar com 2 fios na minha agulha. Agora eu vou pegar essa próxima cor que eu já vou trabalhar ela. E eu vou fazer aqui um arquinho, tá? Vou deixar desse jeito aqui. E eu vou puxar esse fio para dentro do meu trabalho, tá vendo aqui, ó? Eu já finalizei com a próxima cor. Então eu vou pegar esse fio maior, que é o fio do novelo, e já vou começar a trabalhar com ele, tá? Ó, para facilitar eu vou tirar já o meu marcador, vou deixar ele aqui de lado. Mas a gente já vai saber que aqui vai ser o ponto de troca de carreiras, tá? Então eu vou pegar aqui os 2 fios, né? As 2 alcinhas de trás. E já vou puxar esse fio aqui fazendo o ponto baixo. Ó, então eu fiz aqui o ponto baixo. Agora vocês vão entender melhor o que eu falei, tá vendo? Ó? Quando a gente termina esse ponto aqui com a próxima cor, essa alcinha que forma aqui em cima, ó, ela já tá aqui no ponto. Então a gente tem aqui separado, ó, um ponto ficou para cá e um ponto ficou para lá. Por isso que a gente tem que fazer desse jeito. Então aqui, como indica o meu gráfico, eu vou fazer 3 pontos com a cor B. Então aqui eu vou pegar o meu último ponto, né? Pegando aqui pelas alcinhas de trás. Então, tá vendo? Eu não vou finalizar esse ponto com a cor B, tá? Como tá aqui no nosso gráfico, ó. 3 pontos com a cor B, 3 pontos com a cor A. Já aqui, eu vou puxar então esse fio, que é o fio da cor A, e vou finalizar esse último ponto aqui. Na nossa segunda carreira, a gente vai pegar pela alça de trás normalmente, tá? Não precisa mais ser nas 2 alcinhas. Isso foi só aqui na primeira carreira para dar mais firmeza aqui para nossa lateral, para ela ficar bem quadradinha. Mas você pode pegar na alça de trás normal. Agora a gente só vai fazer assim. Então, ó, eu pego aqui na alça de trás, deixo esses meus fios aqui para frente e puxo o ponto baixo normal, tá? Agora é bem facinho fazer isso, porque os nossos fios já estão fixados. Então eu vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos. E o último ponto eu já vou fechar com a próxima cor. Desse jeito aqui, ok? Ó, esse fio que ficou aqui, que foi a sobra, a gente começou a trabalhar os nossos fios, então ele já ficou muito bem preso aqui, eu não preciso mais usar ele. Eu posso deixar ele de lado agora, então agora eu vou trabalhar só com esses 2 fios, vai ficar cada vez mais fácil isso aqui. Agora eu vou pegar aqui e fazer 3 pontos normalmente, ó, 1, 2, 3 pontos. Então novamente eu vou pegar agora esse fio e vou, né, trabalhar com ele aqui. Eu quero ensinar uma forma para o seu fio não enrolar. Sempre que a gente realiza as trocas de cores, a gente costuma realizar a troca por cima, como eu fiz aqui. Eu vou fazer de novo para vocês verem, ó. A gente pega esse fio que está aqui e passa ele por cima, tá vendo? Que ele passa por cima do ponto, ó. Eu venho aqui e puxo ele.
Dessa forma é bem fácil de fazer a troca de cores, porém, o que vai acontecer aqui é que cada vez que a gente trocar a cor, o nosso fio ele vai fazer isso aqui, ó. A gente vai começar a criar uma torção aqui, então ele vai começar a enrolar. Se ele enrolar no seu trabalho, o que você faz? Você pode pegar aqui, suspender o seu trabalho pelos fios, ó, e ele vai começar a desenrolar super fácil. Então, beleza, você pode fazer desse jeito se quiser. Porém, eu vou ensinar você uma forma para o seu fio não enrolar. Bom, agora aqui eu vou trabalhar normal, os 3 pontos. Sempre que a gente fazer as trocas de cores, a gente vai eleger uma cor para puxar por cima e uma cor para puxar por baixo. E eu vou te explicar melhor isso. Aqui a gente está com a nossa cor B. Eu vou sempre puxar a cor B por baixo. Eu vou passar ela por baixo desse outro fio aqui da cor A e vou pegar ele aqui atrás, ok? Então, eu vou puxar normal. Tá vendo que ficou aqui um torcidinho? Quando a gente faz dessa forma, ó, aparentemente no nosso trabalho fica tudo igual, tá? Porém, a gente fez uma torção inversa. Sempre que a gente está trocando por cima, a gente vai pegar o fio aqui, né, como eu mostrei, e vai fazendo isso aqui. Quando a gente pega o fio por baixo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai torcer invertido. Então a gente vai continuar fazendo dessa forma, ó. Então eu vou fazer aqui 3 pontos. Agora eu vou pegar a cor A. A cor A eu vou pegar como de costume, eu vou pegar por cima, tá? Para fazer a torção inversa. Vou fazer 3 pontos com a cor A. E agora 3 pontos com a cor B. Já a cor B, gente, ó, eu vou pegar aqui por baixo, tá? É tão rápido que com o tempo você já vai fazer isso automaticamente. Por isso que eu acho interessante você sempre eleger uma cor para puxar por cima e uma cor para puxar por baixo, porque aí o seu cérebro ele já vai assimilar cada vez que você fizer essas trocas. Bom, agora é isso aqui, gente. Eu vou fazendo isso até chegar no final da carreira. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, a gente vai ver se as cores bateram, tá? Então a gente vai continuar a tecer o nosso trabalho até o final. Pronto, então a gente chegou aqui no último ponto da carreira. Vou tirar aqui o marcador. E você pode ver que bateu certinho, tá vendo? A gente terminou aqui com 3 pontos na cor A. Desse ponto em diante já começa a terceira carreira, onde já é feita a troca de cores para a cor B. Então, deu certinho aqui, o nosso ponto bateu. Caso você chegue aqui na troca de carreira e perceba que está faltando ou sobrando um ou mais pontos, o que você pode fazer? Aí eu te aconselho você olhar todo o seu trabalho e ver se está certinha a contagem de pontos, tá? Vê se está faltando algum ponto, vê se tem algum lugar que foi feito 2 pontos no mesmo espaço, vê se você pulou ou comeu algum ponto, tá? Então dá uma olhada antes. Se tiver tudo certinho e ainda assim tiver faltando ou sobrando pontos, pode ser que a sua base não esteja com o número certo de pontos. Então aí você volta e ajusta para ter 72 pontos, tá? É muito importante isso. Por isso que é importante, para a gente chegar aqui nessa parte e poder continuar com tudo certinho. Se você quiser também aqui, não tem problema você pular um ponto para compensar ou fazer 2 pontos aqui no último ponto, por exemplo, se estiver faltando, tá? Até 1 ponto a mais ou a menos, se você der uma roubadinha, não tem problema. Porque essa aqui é a carreira mais importante do nosso trabalho, tá? Se ela estiver certinha, todo o trabalho vai ser certo, porque, como vocês viram aqui, o nosso gráfico ele é uma repetição da carreira anterior, tá? Então, tudo que tem aqui no nosso trabalho, a gente só vai manter até chegar no final. Agora, dessa parte em diante, já vai ficar bem mais fácil. Ó, eu vou pegar por baixo, tá? O fio da cor B. Então, ó, dessa parte aqui, a gente vai pegando aqui, fazendo os pontos, mantendo os mesmos pontos da carreira anterior, tá? Então aqui ficou bem de boa, você não precisa ficar contando os pontos, pode só ir trocando, tá? Conforme a cor que tá embaixo. E é isso, gente. Agora eu não vou mais ficar mostrando, senão vai ficar muito cansativo aqui se eu ficar mostrando todas as carreiras. Agora a gente vai voltar quando o nosso trabalho já estiver lá em cima para a gente poder terminar. Aqui a gente tem até a 17ª carreira,
com esse mesmo esquema, tá? Então ela vai repetindo essa sequência até chegar aqui, onde a gente vai depois terminar e finalizar a nossa bolsa. Então eu vou continuar fazendo e eu volto depois para mostrar para vocês. Pronto, chegamos aqui no final da 17ª carreira, conforme prometido. Olha que lindo que ficou esse ponto, a gente foi pegando aqui todos os pontos pela alcinha de trás. Por isso as barras ficaram bem retinhas. Então, a parte do fio conduzido nessa bolsa aqui já está pronta. Conforme você pode ver aqui no nosso gráfico, a gente tem ainda 2 carreiras até chegar no final da bolsa. Então a gente vai fazer essa 18ª carreira, que é a penúltima carreira, a gente ainda vai fazer pegando ela nas alcinhas de trás, tá? Então aqui, ó, eu vou continuar conduzindo esse fio aqui da cor B por essa carreira. Então esse ponto da cor B aqui eu vou continuar segurando ele no nosso trabalho, para os pontos ficarem iguaizinhos. E eu vou fazer essa carreira toda dessa forma. Agora a gente chegou aqui no final da 18ª carreira. Nessa parte seria o local onde a gente iria colocar a nossa meia argola. Por que é importante essa argola? Porque aqui a gente pode fixar uma alça para a nossa bolsa. Porém, essa aqui é uma bolsa de mão, é uma clutch, mas como vocês podem ver, ela pode ser utilizada como uma bolsa lateral, uma bolsa transversal. Então, ao invés da gente fixar essa argolinha aqui na lateral, a gente pode deixar sem nenhuma argolinha para poder trabalhar com essas argolas articuladas aqui. Essas argolas permitem que a gente coloque elas aqui na lateral, por exemplo, uma de cada lado, para a gente poder colocar aqui uma alça maior para fazer uma bolsa transversal. Então, nessa bolsa exatamente, eu não vou colocar a argolinha, tá bom? Eu vou pular essa parte. Se você quiser, dá uma olhada na aula anterior, na aula da bolina, que lá a gente está ensinando detalhadamente essa parte aqui da argolinha, a gente está colocando naquela bolsa. Mas ela é opcional, tá bom? Então se você quiser, não precisa colocar ela, então você pode colocar as argolinhas articuladas que são mais fáceis para colocar e tirar. Se você quiser colocar essa argolinha aqui, você simplesmente posiciona ela desse jeito, com a parte reta aqui para cima. Então você procura aqui o próximo ponto, né? Coloca aqui a agulha por dentro dela e vai puxando aqui 4 pontos, tá? 3, 4 pontos, dependendo do tamanho da sua argola. Então ela vai ficar fixada aqui, ó, dentro dos pontos, tá? Ela não vai soltar de jeito nenhum. Então aí você vai poder continuar fazendo aqui o seu crochê normalmente e a sua argolinha vai ficar aqui fixada ao trabalho. Então agora essa última carreira, que é a 19ª carreira, a gente vai fazer toda pegando as 2 alcinhas do crochê, tá? A gente vai fazer pegando assim o ponto completo, para poder ficar mais durinho e mais firme aqui essa finalização. Então a gente vai fazer toda a carreira desse jeito. Pronto, a gente já concluiu aqui a 19ª carreira. Então agora é a parte onde a gente vai fazer a nossa finalização. Agora, aqui a gente só vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Você vai pegar aqui, para fazer esse ponto baixíssimo, eu vou pular esse primeiro ponto e aqui no segundo ponto eu vou puxar o fio e vou passar direto aqui pelo ponto, tá? Então dessa forma a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Então eu vou pegando aqui os próximos pontos até chegar no final dessa última carreira. Essa foi a nossa finalização, então a gente vai cortar agora esse fio, deixando aqui uma sobra, para a gente poder arrematar. Então a gente vai tirar esse fio aqui todo para fora. Essa pontinha que ficou aqui, a gente vai passar aqui no próximo ponto aqui, ó, colocando a agulha aqui de cima para baixo, puxando esse fio aqui para dentro. Então agora esse fio que ficou aqui, a gente vai passar ele de volta, entrando aqui no último ponto. Então eu vou colocar essa agulha aqui por trás destes pontos
Vou puxar esse fio aqui pra dentro. Pronto. E olha aqui como é que ficou. A nossa finalização ficou bem disfarçada e ficou retinha, porque a gente pulou um ponto aqui quando a gente começou a fazer os pontos baixíssimos. Por isso que a gente faz isso aqui, que é para essa finalização ficar assim retinha e perfeita. Agora esses fios que estão aqui, a gente vai passando aqui por dentro desses pontos. Então a gente vai cortar as pontas e queimar, né, para poder finalizar. Pronto, agora sim a nossa clutch bar está pronta. Olha que linda que ficou. Eu coloquei o zíper nela já. Coloquei aqui a argola articulada com a alça. Olha que linda. E fiz aqui também um chaveiro, que eu montei um chaveiro com tassel. Coloquei aqui um mosquetãozinho, um enfeite. Aqui o nosso zíper, olha que lindo que ficou. A gente já está ensinando a colocar esse zíper na aula anterior, na aula da clutch bolina. Vai lá dar uma olhada. E aí você aprende a colocar o zíper igual a esse aqui, tá bom? Então, por enquanto, pessoal, nossa aula terminou aqui. E eu espero que você tenha gostado bastante. Até a próxima aula agora, gente. Tchau, tchau.